Vamos conversar agora a respeito das práticas de escrita, que reúnem as aprendizagens relacionadas à produção de texto na Base Nacional Comum Curricular. Esse eixo da produção de textos ou de escrita propõe o desenvolvimento progressivo da incorporação de estratégias de produção de textos relacionados a diferentes gêneros textuais. Então, o aluno deve ser capaz de desenvolver as habilidades e as capacidades necessárias para que ele seja um produtor de textos, para que ele seja capaz de produzir textos de diferentes gêneros. Esse eixo, né, da produção de textos ou da escrita, ele compreende aquelas práticas de linguagem que estão relacionadas à autoria, à interação do aluno com a produção, seja ela individual ou coletiva. A autoria, né, e a interação com textos escritos, orais, multissemióticos, textos que são constituídos por partes escritas, imagem, áudio, vídeo. Então, o aluno deve ser capaz, né, de desenvolver essa produção, né, de ser autor dessas diferentes modalidades, né, de texto, seja escrito, oral, multissemiótico. E para isto, a BNCC apresenta no componente curricular de língua portuguesa um conjunto de aprendizagens relacionadas à produção de texto, né, à escrita, que devem ser trabalhadas e desenvolvidas junto aos alunos. Essas aprendizagens, elas estão expressas em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Cada um dos objetos de conhecimento relacionados com a produção de texto tem a sua habilidade correspondente, né, que deve ser trabalhada, desenvolvida nos alunos. Então, esses conhecimentos, esses objetos de conhecimentos e as suas respectivas habilidades estão estruturadas na base em campos de atuação da linguagem, da língua. Nós temos o campo da vida cotidiana, o campo da vida pública, o campo artístico-literário e o campo das práticas de estudo e pesquisa. Alguns objetos de conhecimento e habilidades devem ser trabalhados e desenvolvidos em todos esses campos de atuação da língua, como, por exemplo, o planejamento de texto. Então, o aluno precisa aprender sobre planejamento de texto. Como é que a gente pode começar a pensar um texto que eu vou escrever? Então, ele vai ter quantos parágrafos? Precisa ter um tema, um título. Como é que eu vou organizar aí as minhas ideias? Né? No primeiro parágrafo eu vou falar sobre o quê? Então, o planejamento dessa produção. Revisão de textos também é um conteúdo que deve ser trabalhado em todos os campos de atuação da língua, no eixo de produção de texto, de escrita. A edição de texto, retirar de um lugar uma ideia, um conjunto de informação e colocar em outro, né? Acrescentar imagem para complementar o sentido e a comunicação do texto. A utilização de tecnologia digital na produção de texto também é conteúdo que deve ser trabalhado. A correspondência fonema-grafema, para que eu saiba quais são as palavras que eu tenho que utilizar para expressar o que eu estou pensando. A construção do sistema alfabético e a convenção da escrita também é conteúdo desse eixo, né, de produção de texto. A construção do sistema alfabético e o estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão. Então, coesão também é um conteúdo que faz parte do eixo de produção de texto, que deve ser trabalhado com os alunos em todos os campos
de atuação da língua. Agora, especificamente no campo da vida cotidiana, os principais objetos de conhecimento no primeiro e segundo ano do ensino fundamental é a escrita autônoma e compartilhada, a partir dos diferentes gêneros que caracterizam esse campo de atuação da língua. Então, o campo da vida cotidiana, ele abriga, né, os gêneros de agenda, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e de brincadeiras. Então, o aluno deve ser estimulado e deve aprender, né, as técnicas, estratégias para produzir textos nesses diferentes gêneros. Então, o aluno deve ser capaz de elaborar, produzir uma agenda, uma lista de supermercado, um bilhete, escrever um bilhete, de organizar, planejar e elaborar um diário, escrever em um diário, receita de bolo, de brigadeiro, regras de jogos e brincadeiras. Então, o aluno deve ser capaz de produzir textos nesses diferentes gêneros que são abrigados no campo da vida cotidiana. Já o campo da vida pública, no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, ele abriga o objeto de conhecimento escrita compartilhada. Então, de forma colaborativa com o professor e alunos e colegas, né, o aluno ele deve ser capaz de produzir, de escrever notas, álbuns noticiosos, notícias jornalísticas, reportagens, cartas, comentários em sites para criança, né? Textos de campanhas de conscientização, artigos para um estatuto, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, um abaixo-assinado, uma carta de reclamação, regras para um jogo, para uma brincadeira. Então, o aluno, nesse campo da vida pública, ele deve ser capaz de produzir, de escrever textos escritos, visuais, multissemióticos, dentro desses diferentes gêneros. Já no campo artístico-literário, o objeto de conhecimento proposto é o da escrita autônoma e compartilhada. Então, o aluno deve ser capaz de produzir, escrever lendas, mitos, contos, crônicas, canções, poemas visuais, cordel, uma história em quadrinhos, tirinha, charge, um cartoon, de forma autônoma, individual e também compartilhada, com a ajuda do professor e dos colegas. Já no campo das práticas de estudo e pesquisa, o aluno deve trabalhar com os objetos de conhecimento, de produção de textos e escrita autônoma, através dos gêneros de enunciados de tarefas escolares. Então, o aluno deve ser capaz de elaborar o enunciado de uma questão, de um exercício, relatos de experimentos, experiências, como a experiência com o grão de feijão, que a gente coloca lá no vidro, com um algodão umedecido, e aí nós vamos registrando o desenvolvimento desse grão, quadros informativos, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas. O aluno deve ser capaz de produzir, de criar um gráfico, né? Ele pode criar um gráfico do desenvolvimento do feijão, né? Do processo de germinação daquele grão. Um gráfico que expressa esse desenvolvimento diário. Notas de divulgação científica, entrevistas. Então, o aluno deve ser capaz de elaborar um questionário para uma entrevista. Uma entrevista que ele vai fazer com os pais, com os avós, com a diretora da escola. Então, na aula de língua portuguesa, com a ajuda do professor, ele vai elaborar esse questionário para essa entrevista. Ele também deve ser capaz de elaborar e produzir verbetes de enciclopédias. Então, ele pode escrever um verbete com a ajuda das aulas de ciências sobre o tatu bolinha, o tatu de jardim que ele conheceu lá no jardim da escola e que ele estudou nas aulas de ciências e que agora na aula de língua portuguesa ele vai produzir, vai elaborar um verbete que pode ser até publicado num blog criado pelo professor, pela professora,
né, um blog científico do primeiro ano, do segundo ano, em que os alunos vão produzindo esses verbetes e esses verbetes vão sendo publicados nesse blog. O blog permite, inclusive, a publicação do texto escrito, de imagens, né? Os alunos fizeram fotos do tatu bolinha lá da escola, né? E aí publicam as fotos junto com o verbete. Vamos ver um exemplo de algumas habilidades de língua portuguesa que estão relacionadas com esse eixo da produção de texto. Então, vamos ver uma habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental, que está inserido no campo da vida cotidiana, né? E vai trabalhar com a unidade temática de escrita autônoma e compartilhada. A habilidade diz o seguinte: registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto, a finalidade do texto. Então vamos à estrutura da habilidade. Registrar é o processo cognitivo que o aluno tem que desenvolver. Registrar o quê? Cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, né, e outros gêneros do campo da vida cotidiana. Esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo que eu tenho que trabalhar com os alunos para desenvolver a habilidade de registrar. Como? De que jeito? Em que contexto? Em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Então, deve ser uma atividade, uma estratégia que não é individual, mas sim, né, em parceria e considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto, a finalidade do texto. Então, essa parte da habilidade indica o modificador, o contexto, de que forma a gente deve trabalhar esse conteúdo para desenvolver essa habilidade de registrar. Vamos ver aqui uma proposta de atividade para o primeiro ano, em que nós vamos trabalhar essa habilidade. A professora traz uma folhinha com uma atividade, né, com uma parlenda registrada que contém algumas lacunas, ou seja, estão faltando algumas palavras. Embaixo da parlenda tem um conjunto de palavras a serem recortadas que preenchem essas lacunas. E ao mesmo tempo o professor traz um cartaz em cartolina com essa parlenda, as lacunas, as palavras embaixo que devem ser utilizadas para preencher essas lacunas. E num primeiro momento, o professor então faz a leitura da parlenda com o grupo, com a turma. Lá a matou o com a do sapato. O estremeceu. A mulher morreu. Bu, quem não sair é um. Então, veja, o professor vai conduzir, vai mediar essa leitura, né, compartilhada, coletiva. Na sequência, vai chamar a atenção dos alunos para algumas palavras que podem ser destacadas no texto, como sapato, mulher, sair. E os alunos, então, são convidados de forma coletiva, colaborativa, a identificar as palavras que estão abaixo, inserir essas palavras nas lacunas da parlenda. Então, lá na rua, qual dessas palavras abaixo pode ser encaixada nessa lacuna de forma que dê sentido para a frase? Então, lá na rua 24, aí vamos para a linha de baixo. A matou o. Então, lá na rua 24, a mulher matou o sapo com a sola do sapato. A mulher morreu. Urubu, bubu, quem não sair é um tatu. Por que tatu é a palavra para essa última frase e não urubu? Aí a professora vai recorrendo aos conhecimentos prévios e vai ampliando esses conhecimentos prévios dos alunos a respeito dos animais. Então, o tatu normalmente é associado à toca do tatu, fica intocado, que tem muito mais a ver com essa frase de quem não sair é um tatu. Então, dessa forma, a professora, o professor
né, está trabalhando de forma colaborativa essa habilidade do aluno registrar. Ah, mas o aluno não escreveu. Será? Ao indicar quais palavras devem ser encaixadas, registradas em cada uma das lacunas, ele estava registrando de forma colaborativa, que é como pede a habilidade. Registrar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Cantigas, quadras, parlendas. Então, o professor está usando esse conteúdo indicado pela habilidade para desenvolver essa atividade. Tá certo? E um detalhe importante, o professor escolheu essa parlenda sobre o sapo porque aquela escola está inserida numa comunidade que está vivendo um surto de sapos. Então, esse tema, esse assunto, sapo, características de sapos, é algo que é muito familiar a esses alunos, está muito forte naquele momento. E, portanto, o texto trazido pelo professor, a parlenda, fará muito mais sentido, terá muito mais significado para esses alunos. Uma outra habilidade de língua portuguesa para o segundo ano. Planejar e produzir são os processos cognitivos. O quê? Pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de experiências pessoais. Esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo. Como? De que jeito? Mantendo as características do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema e assunto do texto. É uma habilidade que faz parte do objeto de conhecimento escritura autônoma e compartilhada do campo da vida cotidiana. Então, vamos ver um exemplo de uma atividade proposta que está trabalhando essa habilidade. Trabalhar com um diário. Então, a professora propôs aos alunos eles escreverem, produzirem um diário sobre as experiências que eles vivenciam em suas casas. Né? Então, aqui a gente tem um fragmento de um desses diários. Domingo, meu querido diário, hoje eu ajudei o meu pai a colocar uma pia no fundo e um armário. Foi muito legal. Eu fui dando as ferramentas para ele, foi muito legal. E aí do lado esquerdo a gente tem uns emojis, indicando aí os estados emocionais desse aluno, nessas experiências, reloginho indicando tempo, em cima um cabeçalho indicando o dia da semana. Então veja que nessa atividade o aluno teve que planejar o diário, dividir as páginas para cada dia, os horários, teve que produzir, ele escreveu as experiências, ele registrou as experiências dele, e essas experiências, elas representam experiências pessoais, que é o objeto de conhecimento dessa habilidade, que tem que ser trabalhado com essa habilidade. Mantendo características do gênero diário, ele manteve as características do gênero diário. Uma outra habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Escrever é o processo cognitivo. O quê? Listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar. Esse é o objeto de conhecimento. Como? De que jeito? Em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Esse é o modificador, é o como a gente deve fazer isso com o aluno. Um exemplo são aqueles painéis das regras da sala, dos combinados para a boa convivência da turma. E esses combinados podem ser elaborados de forma coletiva, colaborativa, e num segundo momento o professor pode convidar cada um dos alunos a elaborar uma regra. E aí a gente vai juntar essas regras e vamos criar o nosso conjunto de regras de convivência, os nossos combinados. Ser gentil, ser educado. Desta forma, o aluno estará trabalhando essa habilidade de escrever regras, regulamentos, sobre a comunidade escolar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Uma outra habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental é produzir, processo cognitivo. O quê? Recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens. Como?
De que jeito? Tendo o professor como escriba, então o professor vai escrever, né, essa produção que o aluno está criando, e observando a forma de composição de textos narrativos, personagens, enredo, tempo e espaço. É uma habilidade que faz parte do objeto de conhecimento escrita autônoma e compartilhada, né, e do campo artístico-literário. Então, a gente pode propor uma atividade do reconto para os alunos do primeiro ano. Então, o professor conta uma história para eles, para a turma, e aí os alunos são convidados a recontar, a recriar essa história, adaptando, modificando personagens, situações. E aí, conforme os alunos vão dando as ideias, vão partilhando as suas ideias, né, as suas criações, a sua produção, o professor vai, então, elaborando, né, um texto coletivo, né, um reconto coletivo para essa história, para esse conto que foi lido, que foi contado para os alunos. Uma outra habilidade para o segundo ano seria reescrever, é o processo cognitivo, reescrever. O quê? Textos narrativos literários. Esse é o objeto de conhecimento. Como? Lidos pelo professor. Esse é o modificador. Então, o professor lê um texto narrativo, literário, de ficção para a turma, e os alunos, então, têm que reescrever esse texto narrativo literário. Então, o professor leu a história dos três porquinhos, e aí agora os alunos são convidados a reescrever essa história, observando os elementos narrativos, personagem, a sequência de tempo, as situações, elementos como espaço, né, os diferentes ambientes da história. Dessa forma, o aluno estará, então, desenvolvendo essa habilidade de reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor. São essas as aprendizagens que devem ser trabalhadas dentro da prática de linguagem, de produção de texto, de escrita, né, de forma que o aluno vá avançando no processo de alfabetização e de apropriação dos elementos linguísticos, né, da língua portuguesa.